Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você adicionará um novo VCL Form ao projeto. Esse formulário será configurado para se comportar como um formulário filho, ou seja, ficará restrito à área cliente do formulário principal da aplicação. Se o formulário pai for movido, o formulário filho, por estar contido no formulário pai, será movimentado também. Chegou a hora do vamos carregar o Builder. A criação do novo formulário, você vai até o menu Arquivo, Novo, e escolha agora VCL Form C++ Builder. Esse novo formulário, já vamos mudar o nome dele. Ele vai permitir a interação com um objeto da classe calculadora. Vamos dar o nome dele em ordem alfabética. Aqui está. FRM calculadora. Agora será feita a configuração para que ele tenha o comportamento de um formulário filho. Também não será permitido que o usuário redimensione a janela, seja pelo botão maximizar ou através das alças, pelas bordas. Isso é em tempo de execução. Por que isso? Às vezes você trabalha muito tempo em um layout, deixa o formulário bonitinho, tudo alinhadinho, e se o usuário encontrar que ele sabe maximizar e ele sabe que pode redimensionar, ele pode ficar brincando e às vezes deixar a tela pequenininha. Mesmo hoje, com o avanço das UI, das interfaces do usuário, que você tem que tornar ela flexível, ela responsiva, mas ainda para sistema desktop, é interessante que você não deixe que ele bagunce o seu layout, porque ele vai te ligar e vai falar que o seu programa está com erro. Então você filma, mas é opção. É opção. A primeira propriedade que será modificada será a propriedade Border Icons, que representa esses ícones da borda da janela. Eu não quero que ele maximize, vamos deixar o minimizar, o fechar, mas maximizar não será visto pelo usuário. Ícones da borda é uma propriedade que tem subpropriedades, devido ao sinal de mais aqui. Você clica e basta desmarcar a opção que o botão de maximizar fique presente. Você dá um clique, vai passar para false. No formulário ele continua, porém em tempo de execução não vai ser permitido. Porém, o usuário ainda consegue redimensionar em tempo de execução. E isso também não é desejado. Basta você passar o estilo da borda, que está permitindo que ele redimensione, para o tipo single, que é o que eu gosto de utilizar, que em tempo de execução ele não vai conseguir redimensionar. Em tempo de projeto, não, você consegue, mas em tempo de execução ele não vai conseguir. Essas propriedades, elas são para quê? Para um controle maior sobre a ação do usuário. A propriedade que faz com que o formulário filho fique retido na área cliente de um formulário pai, que tem a propriedade FormStyle com valor FS_MDI_Form, é a propriedade FormStyle, só que agora ela vai receber o valor FS_MDI_Child. Na propriedade FormStyle, vem com normal e a gente muda para FS_MDI_Child. Vamos salvar. Já fizemos muito código, salva, porque se travar você não perde. Salva, um Ctrl S, ele já abre na pasta do projeto. E seguindo o padrão, o
FRM, calculadora. Salvar. E agora? Bem, você já pode executar e ver o comportamento. Como não escrevemos nenhum código, ó, ela abre na área cliente do pai. Repare que a janela ela não ultrapassa a área do pai. Estou movimentando na área cliente. Então, esse é um comportamento de janela MDI Filho. Posso abrir outra janela. Ainda não foi implementado, ainda não, mas poderemos abrir uma outra janela. Nesse caso, ela já veio. Opa, tem alguma coisa aí, logo a gente vai solucionar. Então, ela vem, mas a gente não consegue redimensionar. Uma outra coisa, um outro comportamento é o seguinte: ou restaurar o pai. Repare que eu não consigo, ó, não consigo aqui maximizar e nem na borda redimensionar. São a propriedade Board Icons e Board Style. Um outro comportamento interessante das janelas que são filhas é que ao fechar, ela não fecha, ela simplesmente minimiza, ela não fecha. Esse comportamento não é um comportamento desejável. O comportamento é quando ela fechar, realmente ela fecha. Volte para o tempo do projeto, em sair, e para que a janela, no momento que ser fechada, ela feche e não minimize, minimizar é a ação padrão. Você deve escrever o evento onClose. No evento onClose, ele tem um parâmetro que é do tipo tCloseAction, que informa qual é a ação que você deseja quando a janela é fechada. No caso de um sistema, é interessante que ao fechar a janela, a memória seja liberada. Por quê? Porque você vai poder colocar o seu sistema, a sua aplicação, em máquinas com baixo recurso que não será consumida a memória previamente. Quando o formulário principal foi aberto, que o formulário filho abriu junto, é porque ele está sendo autocriado, está consumindo muita memória. Essa visão do formulário aberto indica que o formulário está no modo autocriado. E às vezes você tem sistema que tem dezenas, às vezes centenas de formulários sendo autocriados. O sistema fica lento e o desenvolvedor, se ele não conhece, hoje em dia ainda tem, por incrível que pareça, o desenvolvedor vai falar, ó, inverte mais máquina, porque o sistema está ótimo, inverte mais máquina. Mas, na verdade, está tudo sendo autocriado. Entretanto, se a aplicação foi feita desta forma, aplicação MDI, quando você ativa o formulário principal, todos os outros formulários, filhos, que estão sendo autocriados, eles são apresentados. E aí ele vai indicar para você o quê? Opa, peraí, eu não quero que eles sejam autocriados. Eu quero controlar essa criação. Aí você faz a configuração para que a criação do formulário seja somente quando você desejar. O evento onClose. Passe para a aba de eventos. OnClose. Como não escrevemos nenhum evento, não tem a necessidade de colocar o sublinhado. Lembra, para ele não buscar um evento que já existe. Entretanto, para se adquirir um hábito bom, usarei o sublinhado. EV, fechar formulário. Gosto de colocar o nome do evento no final, onClose. Pressiono Home, Del, um Enter. E observe que no parâmetro, além de sender, quem está recebendo, tem o action, que é passado por referência. Ou seja, o que acontecer com esse parâmetro action dentro do método
vai ser levado para fora. Mas para fora para onde? Quem chamou? Internamente no builder. Internamente no builder, ele saberá que este formulário, uma instância desse formulário, será, em vez de minimizar, que é a ação padrão, ele será fechado. Então, essa informação tem que ser passada para fora, porque o parâmetro é passado por referência. Basta a gente colocar o nome do parâmetro, action, recebe, e agora CA e pressione Ctrl / de espaço, ele vai trazer os possíveis valores. CA free é o que a gente deseja, porque a gente quer liberar a memória. CA hide vai esconder, mas ele continua vivo na memória. CA none, ele não faz nada, ou seja, você não consegue fechar. Lembra lá do form style? Stay on top, você une stay on top e agora o action recebe CA none, ele não fecha, ele fica permanente. Pô, então, quando é que vai fechar? Quando você fechar o formulário principal, se você der para o formulário principal a propriedade sobre o formulário que foi aberto. Quando o principal fechar, como ele é o owner, o proprietário, ele fechará esse formulário que tem no form style stay on top e no on close ele recebeu para o parâmetro action o valor CA none. E o último é o CA minimize, que o CA minimize é ação padrão. E aí não precisa usar, né? No nosso caso, qual o valor será usado? CA free, para liberar. Ctrl S para salvar, Shift F9 para dar um build, tudo ok, e execute. Vem aqui, só que agora, ó, reparou que ele está sempre saindo no canto? Não, o ideal é que ele saia centralizado. Por que centralizado? O usuário, quando vai utilizar, ele senta de frente para o computador e se você ficar fazendo ele mexer muita cabeça, no final do dia ele vai estar com dor de cabeça. Logo, procure sempre deixar os formulários que são abertos a partir do menu, que eles fiquem centralizados, para o usuário movimentar o menos possível a cabeça e no final do dia está bem para continuar a vida no happy hour, ok? Agora, quando fechar, ele fecha e não minimiza mais. Volte para o desenho, design. Como fazer para que o formulário sempre apareça centralizado? Simples. Basta você modificar o valor para a propriedade position e fazer com que o valor atribuído faça com que o formulário sempre apareça centralizado no formulário pai. Propriedade position, posição, P. Posição, está com valor default, você modifica para main form center. Salva, Ctrl S ou lá, dá um builder. E observe que ainda ele não vai aparecer centralizado. Por que não apareceu? Porque ele está sendo autocriado. Como ele está sendo autocriado, quem é o formulário principal dele? Não tem ainda. Quando a gente passar a criação para dentro do formulário, dentro do evento, ele recebeu o formulário, ou melhor, o componente que será responsável por ele, que será o formulário principal, ele aí vai começar a ser centralizado. Quando será feito? Quando ele for adicionado no menu principal para ser ativado. Será feito isso depois que a tela está toda montada, a gente já tiver as entradas, aí será feito essa adição no menu principal, ok? Por enquanto, ele vai sair aqui, mas guarde essa dica
do formulário principal, sendo o formulário proprietário também do formulário filho deles. Ok? Nesta aula, você adicionou um novo formulário VCL Form ao projeto, configurou ele para ser um formulário MDI Filho. Lembre-se, somente o formulário principal tem a propriedade Form Style com valor FS MDI Form. E todos os outros, o valor da propriedade será FS MDI Child. A ação padrão de um formulário filho, ao ser fechado, é minimizar. Logo, é necessário a implementação do manipulador de evento para o evento onClose. A posição centralizada do formulário facilita o trabalho do usuário e, se você desejar, não permite o redimensionamento do formulário, seja pelo botão maximizar ou através do uso do mouse. Na próxima aula, você adicionará no formulário FRM Calculadora alguns controles para permitir a troca de mensagem com um objeto da classe calculadora. Dê o seu like, obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.